estarmos juntos novamente. Evangelho de João. A chave que nós entendemos para estudar é a chave do Livro dos Sinais. O Livro dos Sinais está dentro do Evangelho de João. É muito bom estar com os irmãos novamente. E hoje nós vamos focalizar os capítulos 7 e 8. Já é o quinto sinal. Olha, quinto sinal. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai desenvolver isso ao longo dessa aula. Eu não sei se você se lembra dos sinais e eu vou compartilhar com você essa tela inteira. Olha aí. Primeiro sinal, novos tempos, né? Você lembra bem quando Jesus transforma a água em vinho, a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a expulsão dos vendilhões do templo. Ele é o próprio templo e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. É sensacional isso. Depois nós temos a palavra que dá vida, quando Jesus vai chegar para aquele filho do oficial e para o oficial que estava com seu filho doente, vai dizer: pode ir, seu filho está curado. E na mesma hora que Jesus falou, o filho do homem ficou curado, o filho do oficial ficou curado. A palavra de Deus dá vida, e a gente viu que nesses sinais aqui no Evangelho de João, apresentados no Evangelho de João, que não é só um milagre, é sinal. Ele deixa muito claro que pela palavra de Deus, o mundo foi criado, pela palavra de Deus, nós somos resgatados, pela palavra de Deus, os milagres acontecem. Como é que está a sua vida com a palavra de Deus? Depois a gente viu a identidade, a autoridade de Jesus com a cura daquele paralítico do tanque de Betesda. Olha que coisa legal, aquele homem, 38 anos lá, esperando alguma coisa. Jesus fala: toma a tua cama e anda. E o questionamento maior foi porque era um sábado, né? E você sabe que Jesus está devagarinho com a vida, com seu ministério, destruindo todos os valores que estão agarrados ao judaísmo. No encontro passado, nós vimos o pão que dá vida, né? É a hora da multiplicação, que Jesus pega o pouco que tem e transforma em muito, né? Como foi com a experiência do azeite da botija daquela viúva. Hoje nós vamos ver resistência e crises. Que estranho, né? Por que não tem nenhum milagre? Porque o milagre pode fazer parte do sinal, mas não necessariamente é o sinal. E aqui a gente vai ver nos capítulos 7 e 8, é o momento de maior crise, maior resistência aos ensinos de Jesus, né? Porque Jesus quer que todas as pessoas entendam que ele é Deus, que ele é Emanuel, como diz o evangelista Mateus, que ele é Deus conosco. Então, obviamente, uma das marcas, um dos marcos de quem segue a Jesus é ser diferente. É ser diferente das outras pessoas, é ser diferente dos valores. E isso tudo vai acontecer durante, capítulo 7 e 8, durante a festa chamada Festa dos Tabernáculos. Eu espero que a gente consiga conversar sobre isso. Mas vamos ler o texto bíblico? Pega a sua Bíblia aí e vamos ler por partes, tá bem? Vamos ler devagar, pensando no texto. Eu estou aqui com a minha Bíblia, NVI, capítulo 7, versículo 1. Depois disto o quê? Depois de Jesus perguntar: vocês querem ir embora também? Depois disto, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Eu coloquei o mapa aqui para que você entenda por que Jesus queria ficar longe da Judéia. Destaquei em vermelho Galileia, lá em cima. Viu aquele lago de Tiberíades, Mar da Galileia, aquele pedaço lá em cima azulzinho, pertinho da Galileia, né? Aí você está vendo Betsaida e tudo mais.
as montanhas de Golã, do lado direito. E aí descendo, você vai ver que Jerusalém é bem embaixo. Lá Jerusalém, Belém, é na região da Judéia. Porque Jesus se mantinha na região da Galiléia? Porque na Judéia o pessoal já queria matar Jesus. Então as controvérsias já começaram e agora elas só vão ficar ainda mais acirradas. Está escrito aqui no verso 2, longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, ou festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que faz. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. O que eles estão falando é colocar uma melancia na cabeça. Desculpem, eu não aguento. Coloca uma melancia na cabeça. Se você quer aparecer, vai lá e mostra que você tem poder, que você faz as coisas. Nem os irmãos criam nele. Por isso, gosto tanto do começo da carta de Tiago. Tiago, como ele vai dizer assim, Tiago, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago era irmão de sangue de Jesus. Então, só depois de passarem pela experiência de todos esses sinais, eles conseguem entender o propósito que o seu irmão de sangue, mas o primogênito de toda a criação, estava no meio deles. Agora tem uma chave muito interessante no versículo 6, veja aí. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele fez é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Você lembra do primeiro sinal lá, quando Maria vai falar para Jesus, e Jesus fala: calma, mulher, ainda não chegou a minha hora. Aqui, de novo, Jesus fala para os seus irmãos: calma, ainda não está na minha hora. Jesus está falando de quê? Da hora do relógio? Claro que não. Jesus estava falando da hora da glorificação, do maior sinal da presença divina conosco, quando Jesus mesmo se entrega por nós, mas isso deveria ser feito no tempo certo, na ocasião propícia, na hora oportuna. Isso ensina muita coisa para a gente e a gente vai desenvolver esses ensinos aqui. Eu não sei se está claro isso para você nessa primeira parte, eu queria destacar isso, que Jesus não é mais um profeta. Não é. Jesus é mais do que o profeta. Jesus não é um administrador das coisas do templo como um sacerdote. Não, Jesus não é só um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é único, como diz Hebreus. Jesus é um. Deus é um. E Deus, sendo um, se fez gente no pedaço chamado Jesus para habitar entre nós e para nos resgatar de volta para Ele mesmo. Fique com isso e vamos continuar lendo. Abra lá sua Bíblia no livro de João. Agora estou no versículo 9. Tendo dito isto, permaneceu na... Por que esse sinal é tão importante? Por que esse sinal é tão marcante para todos nós que cremos em Cristo? Sabe por quê? Porque sem crise, sem contraste entre pecado e redenção e salvação, não entendemos o perdão. A gente só entra em crise porque descobre que é pecador. E quando a gente descobre que é pecador, aí a gente experimenta a graça de Deus, que é um favor sem mérito.
eu queria que você lembrasse comigo desse versículo que está lá em João 3. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como é que você vai ser salvo se você acha que você não precisa de salvação? Impossível. Então, na verdade, quando a gente está falando de crer, de amar, de entender Jesus como Deus, a gente está dizendo de se reconhecer como necessitado, como pecador, como frágil, como dependente da graça divina. Então, era fundamental ter esse sinal para que todos nós entendêssemos bem de que é que Deus está falando, como é que Ele está se revelando a nós. Nós estamos no quinto sinal. Então, guarda, por favor, a sequência desses sinais, como eles vão gradativamente revelando Jesus ao mundo. Vejam que isso não é mágico, não tem nada de mágico nisso aqui. Pelo contrário, isso tudo aqui é uma construção feita pelo evangelista João. Eu e você precisamos também lembrar que João escreveu o Evangelho depois de escrever o Apocalipse. Se isso é verdade, a estrutura apocalíptica de alguma forma se passa aqui nesse texto do evangelista João. No próximo bloco eu quero falar só sobre a festa dos tabernáculos, mas eu queria que você entendesse isso. Jesus apresenta os novos tempos, Jesus é a palavra que dá vida, Jesus mostra a sua identidade, sua autoridade. Jesus é o pão que dá vida, Jesus anda sobre as águas. E agora as grandes controvérsias e resistência. Qual é a sua grande resistência com relação a Jesus? Você ainda não entendeu que Jesus é Deus? Você precisa entender isso. E nós estamos conversando exatamente sobre isso. Não sei se você se lembra desse quadro, eu fiz esse quadro, que quem lê o Evangelho de Jesus, de João, revelado pelo evangelista João, Evangelho de Jesus revelado pelo evangelista João, percebe que Jesus faz um sinal ou uma afirmação, ou você tem duas opções. Ou você crê e se junta a ele, e vai aderir à proposta de Jesus, ou você não crê e o persegue, e o mata, e quando você o ignora, você na verdade está se matando, ou matando o que ele oferece para você. E é exatamente esses não creem que a gente está vendo aqui nos capítulos 7 e 8. Vejam aí só o capítulo 7. Quem não crê, 7 e 7, eu vou ler essa relação, depois leio o texto bíblico, está bem? Não creem nele os irmãos, não creem nele os líderes judeus, não creem os moradores de Jerusalém, não creem os fariseus e os sacerdotes. Muitas pessoas não creem nele, e os guardas também ficam na dúvida, mas também não creem, porque tem que conseguir o seu soldo lá direitinho, né? É muito interessante isso, perceber como as coisas funcionam no Evangelho de João. Vamos lá. A partir do versículo 10 do capítulo 7, deixa eu levantar a cabeça para não ficar só mostrando minha careca aqui para vocês, né? Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa dos judeus, o estavam esperando e perguntaram: onde está aquele homem? Um grupo estava querendo matar a Jesus, né? E aí eles começam a procurar por Jesus. Jesus é o Messias revelado, e você vai ver bem isso no texto bíblico. Então entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns boatos, fake news, já existia naquela época, a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público com medo dos judeus. Então estavam com medo da liderança judaica, mas a popularidade de Jesus já estava muito, muito grande. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram:
como este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu, preste atenção, meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E Jesus está mostrando que ele é o próprio autor das Escrituras. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, porque eles falaram que era a lei de Moisés. A lei era de Deus por intermédio de Moisés. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Olha que coisa curiosa, Jesus já sabia a intenção deles e revela para todos os que estavam a favor e os que estavam contra, fala assim, por que vocês são tão maus e revelam e mostram e querem me matar porque eu fiz alguma coisa boa? É isso que Jesus vai falar com eles. E aqui também o confronto é tão grande que eles mais de 2 vezes vão falar que Jesus está endemoniado. Veja no versículo 20, você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Porque tinha um grupo que não sabia de nada das falcatruas que estavam acontecendo e Jesus revela. Versículo 21, Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. É muito conhecimento bíblico, né? É claro, ele sabia a Bíblia desde os 12 anos, mas ele é o próprio autor do texto ali com eles. Vocês circuncidam uma criança no sábado, ele vai dizer. Se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Quem é esse homem? É o paralítico do tanque de Betesda. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então vamos ver aqui os que criavam oposição a Jesus. A gente já viu os irmãos, desculpem aí, eu trouxe para a linguagem de hoje para ficar mais fácil. Os irmãos vão dizer, acusar ele, você quer aparecer? E a resposta de Jesus, ainda não chegou a minha hora de aparecer. Eu vou aparecer quando for levantado, lá como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês têm razão, eu vou aparecer, mas não nessas condições. Eu vou aparecer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso me emociona, viu? Isso me faz muito bem. Os líderes judeus vão dizer, onde está aquele homem que diz ser Deus? Jesus começa a ensinar e mostra para aqueles que estão dispostos a aprender que ele é Deus. Os moradores de Jerusalém vão fazer a conta, vocês estão falando que ele está escondido? Olha ele aí. Jesus está falando publicamente, sem medo de ninguém, e as pessoas ficam até, eu não li esse texto ainda, mas eles vão falar assim, vocês estão procurando Jesus, Jesus está aí, né? Será que eles acreditam? Jesus coloca até os líderes religiosos em situação difícil, porque o próprio povo vai falar, estava falando que estava procurando, ele está aí ensinando, então eles também levam fé nisso. Mas os fariseus e sacerdotes por baixo dos panos estão dizendo, prendam o herege, Jesus é um herege. E Jesus fala com toda a multidão, estou com vocês por pouco tempo. Aí muitas pessoas que estudavam as escrituras começam, porque estavam lá por causa da festa, vocês entendem a festa? A festa dos tabernáculos. E aí muitas pessoas vão falar assim, mas pode ver, o Cristo da Galileia, eles não sabiam que Jesus não é um galileu. Jesus nasceu em Belém. Jesus é o judeu. Jesus é o prometido. Mas porque eles acham que Jesus veio da Galileia, ele é da Galileia. Aí Jesus vai dizer, vocês não sabem nem de onde eu sou, vocês não sabem nem de onde eu nasci. E olha, eu vou dizer para vocês, essa história de nascimento, para mim, é um detalhe da lei, mas eu surjo, e aqui no texto, no capítulo 8, ele vai dizer, eu sou até mesmo antes de Abraão, eles ficam
eles ficam loucos. Os guardas que foram enviados para pregar, para prender a Jesus, ouviram sua pregação e eles ficam, será que ele não é o Cristo? Os próprios guardas ficam interrogando isso e os líderes judeus, vocês também estão sendo enganados, não é possível, vocês estão conosco aqui. Por que eles não prendem Jesus? O texto é muito claro em dizer que a hora do mestre ainda não havia chegado. Gente, é de uma beleza. Esse evangelho de João é de uma emoção grande. Eu sou um banana, porque eu leio isso e fico imaginando Deus se revelando, mostrando o que faz. Vocês imaginem 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão. Vocês imaginem uma pessoa andando tranquilamente sobre as ondas do mar. Vocês imaginem alguém falando assim, vai, e que seu filho está curado e ele é curado. Vocês imaginem alguém chegando para uma pessoa doente há 38 anos, falando, levanta, toma a tua cama e anda, cuida da sua vida. É fascinante. Eu não sei como essas histórias bíblicas tocam em você, mas todas as pessoas que acusam a Jesus, que não creem em Jesus, querem o contrário do que Jesus ensinou. Na verdade, eles estão mais ligados ao oposto do que Jesus. Eles querem cuidar, nós queremos cuidar da nossa própria vida, independente de Jesus, mas não há independência de Jesus. Nem o diabo é independente de Jesus. Veio para que era seu, os seus não receberam. Mas a todos, eu e você, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por que você não abre seu coração e deixa que o Deus que criou o universo seja o Deus da... E aí, vamos continuar lendo? João, capítulo 7, versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Vejam quanta polêmica já existia naquela época. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque eu venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão de novo, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará os sinais miraculosos do que este homem já fez. Os fariseus ouviram a multidão fazendo essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e fariseus enviaram os guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus a todos, inclusive os guardas, estou com vocês apenas por um pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês me procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar de onde eu estarei? Então, olha, desde os tempos do exílio, muitos judeus viviam fora da Palestina. E eles entendiam que Jesus está dizendo que vou além, vou ensinar, vou falar além disso.
Agora vejam o versículo 37. No último e mais importante dia da festa, está lembrado qual é a festa? Festa dos Tabernáculos. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam. E os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Deixa eu começar falando aqui dessa questão. Parece desconectado, né? Jesus está discutindo com as pessoas que estão se opondo a ele. E no último dia da festa ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E se alguém beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Parece que esse texto está fora do lugar aqui, mas não está. Esse texto nunca esteve tão bem colocado. Sabe por quê? Porque na festa dos tabernáculos, durante toda a festa, todos os dias, havia um ritual em que eles iam pegar água no tanque de Siloé e derramar água sobre o altar dos holocaustos. Todo dia tinha esse ritual. Se você pensa que esse negócio é da Bahia, não é não, amigo. Isso é da época de Jesus. Eles todo dia jogavam água ali durante os 8 dias, 7 dias da festa mais um. Jogavam água de purificação e era uma forma de pedir a Deus que derramasse chuva e, consequentemente, bênçãos. Então, Jesus pega esse momento, vejam, que é no último, versículo 37, no último e mais importante dia da festa. Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vejam como esta palavra de Jesus se encaixa na palavra de Jesus lá com a mulher samaritana. Eu fico fascinado em estudar as Escrituras. Sabe por quê? Porque nada está aqui por acaso. Porque as Escrituras mostram o Deus a quem nós servimos. Não é por acaso. Algumas coisas a gente entende, outras coisas nem tanto. Mas não é por acaso que Jesus vai se revelar como a água de verdade, a água da purificação, a água da fruição, a água da chuva que dá vida. É Jesus, é Jesus. Quem crê nele, dentro de si, fluirão rios de água viva. Uma fonte vai brotar. Olha que coisa interessante. Isso é um texto parecido com o que tem em Zacarias. Zacarias vai dizer que ia chegar um dia que ia sair um rio, ia brotar um rio ali no lugar do templo. Vejam o que os que entendem das Escrituras vão dizer no versículo 40. Ouvindo suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta, porque ele se encaixa direitinho na profecia feita por Zacarias sobre o Espírito Santo que ia brotar ali. 41 outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi na cidade de Belém. O que ele estava fazendo? Estavam ratificando: caramba, Jesus nasceu foi em Belém. Ele mora na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Isso é lindo demais. Os mestres da lei ficaram muito incomodados, porque eles é que tinham que referendar se a pessoa que se revelava ali como Cristo era o Cristo, e obviamente todos os outros que passaram por ali, eles carimbaram dizendo: não é, não fez isso, não fez isso, não fez isso. E aí Jesus estava mandando eles carimbarem: ele é o Cristo. Porque o Cristo é que vai fazer conexão entre as profecias e a realidade. Agora deixa eu mostrar para vocês do capítulo 8, é um texto muito conhecido dessa mulher
adúltera, mas vocês sabem que eu amo artes, não é? E quem for aqui do Rio, eu sugiro que mesmo no período de pandemia, consiga um tempinho e vá visitar o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro, que tem essa escultura maravilhosa do Rodolfo Bernardelli. Eu vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Você pode dar a volta de 360 graus em torno da escultura e você vai ver o registro deste episódio, que na realidade nem é, se você ler com cuidado, nem é assim, porque Jesus não discute com os caras. O texto, eu vou ler o texto e você vai ver que Jesus escreve e eles insistem, e Jesus volta a escrever. E só depois que saem todos é que Jesus fica em pé, vira-se para ela, para essa mulher. Mas por que é que eu estou querendo e destacando isso aqui? Para mostrar a vocês e a mim mesmo que Jesus faz um sinal, uma afirmação, e a gente pode crer e aderir, ou não crer e perseguir e matar-se. É muito, muito interessante essa questão também do não chegou a minha hora, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. São vários textos que falam. Depois você pode pegar o PDF, né? Como eu tenho dito, sempre no final da lição a gente disponibiliza o PDF com todas essas imagens que eu estou compartilhando com vocês. Não é por acaso, essa é outra chave de leitura, só entendendo qual é a hora certa, qual é a hora da manifestação de Jesus. Vamos andar um pouco mais, no capítulo 8. Você vê que eles querem matar a Jesus, e Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, apareceu novamente no templo. Deixa eu levantar aqui. Apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. Ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar, mas tais mulheres. E o Senhor o que diz? Presta atenção que esse é um comentário do evangelista. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que Jesus deve ter escrito ali? Hein? Você já parou para pensar nisso? Visto que continuavam a interrogá-lo. E se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Mas preste atenção. Eles estavam usando a pergunta como uma armadilha, a fim de terem base para acusar a Jesus. Qual a armadilha? Qual é a armadilha? Bem, a armadilha é simples. Os judeus estavam debaixo do comando romano e eles não poderiam matar a ninguém sem autorização romana. Então, pegar o texto da lei, aplicá-la, matar aquela mulher a pedradas, se Jesus falasse assim: está na lei, pode matar, mata aí. Jesus podia ser acusado pelos líderes judeus de sedição, ou seja, ele vai está se opondo a César, passando por cima da lei de César. E se Jesus tivesse dito o contrário? Não matem esta mulher, porque não é bem assim que a gente deve fazer. A gente tem que amar. Jesus não faz discurso nenhum, ele escreve
E como eu gostaria de saber o que ele escreve. Eu acho que primeiro Jesus fez um desenho, a caricatura de cada um deles, como quem diz, eu sei o que vocês fizeram no passado e eu sei o que vocês estão fazendo agora. Jesus percebe qual é a artimanha deles. E eu não sei se você já leu o texto de Levítico. O texto de Levítico é muito claro, dizendo que os dois pegos em flagrante adultério. Como é que você adultera sozinho? Impossível, né? E ali só tinha mulher. Cadê o homem? Ali também estão revelando o preconceito contra a mulher. O que Jesus está fazendo aqui? Você e o homem são culpados da mesma coisa. Então, se é para ser julgado, tem que ser julgado os dois. É assim que diz a lei de Moisés. Mas sabe o que eu acho bonito nessa história toda? Acho lindo mesmo. É que Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo. Você sabe, nas escrituras, quando é que tem um dedo escrevendo no chão? Sabe quando tem um dedo escrevendo no chão? Quando o próprio Deus escreve os mandamentos. Eu vou ler o texto aqui de Êxodo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Depois em Daniel você vai ver a mão que escreve na parede, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Agora o dedo de Deus está escrevendo na areia. Gente, é emocionante demais. Eu não sei, mas eu fico com vontade de chorar. É emocionante demais a forma como Deus cuida e trata de nós mesmo. Olha lá o que está escrito em Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adulto e a adúltera. Cadê o homem? Só tinha a mulher. Mas Jesus nos dá mais uma vez um sinal de que é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Eles queriam pegar Jesus, mas eles não conseguem fazer isso. Veja lá o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí os líderes religiosos falam assim: você está dando testemunho de você mesmo. Ele fala: eu dou testemunho de mim. Como a gente já viu, as escrituras dão testemunhos de mim. Vocês não sabem as escrituras, elas testificam de mim. A gente viu na lição passada. E eles vão perguntar de novo: onde está seu pai? Vocês não me conhecem a mim, verso 19. Então perguntaram: onde está seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se conhecessem também, conheceriam meu pai. Ele proferiu as palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocava as ofertas. Vejam o que Jesus está fazendo, revelando a todos que estavam naquele lugar que Ele é Deus. Jesus vai dizer para todos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E você viu, você já entendeu que este eu sou é o ego eimi, o mesmo revelado em Êxodo capítulo 3. Agora é a segunda forma de Jesus se identificar como Deus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu não sei se você ainda se recorda do texto de João, no capítulo 1, que vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz do mundo. É um link para o próximo sinal, mas eu queria muito, muito mesmo que você entendesse o que Jesus está ensinando
é que se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, verdadeiramente nós seremos discípulos de Jesus, porque a gente conhece a verdade, e é a verdade que nos liberta, porque nós estamos mergulhados em trevas, tendo Jesus como a luz da vida, a vida fica revelada a nós. Sabe, conhece a história lá a história do Platão e o mito da caverna? Pois é, nós estamos mergulhados em sombras, mas Jesus é a luz do mundo e nos convida a viver com liberdade, plenamente, esta luz que Ele mesmo dá a cada um de nós. Eu queria muito que você entendesse e pensasse nisso. Eu coloquei essa imagem para você perceber, acho que tem um conceito teológico muito importante aqui, que às vezes a gente confunde. A gente fala assim, porque Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente fala filho, é porque é o caráter de Deus. Não é que hierarquicamente Deus está aqui, Jesus está abaixo, o Espírito Santo está abaixo. Não é assim que funciona. Várias heresias foram ensinadas com relação a isso. E é fácil você entender nesse texto pelo oposto. Deixa eu tentar explicar melhor. Bem, Jesus é Deus. Por que eu digo que Jesus é Deus? Jesus é o Filho de Deus. Mas não como entendemos a palavra filho. Jesus não é criado. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai falar que Jesus é Deus de Deus, é parte de Deus. É fácil entendermos isso se a gente entende o que o texto de João está dizendo aqui. Ninguém confunde filhos do diabo aqui, porque Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Ninguém acha que os líderes religiosos eram da linhagem diabólica. Não é isso, não. É porque eles faziam as mesmas coisas que seu pai. Quando a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5, hoje é teu filho, hoje eu te gerei, é a referência de Salmo, capítulo 2, versículo 7. Não é feito, é criado. Na verdade, gerado ali está falando sobre o reinado de Deus. A relação de filiação com o rei, que é descendente de Davi, está mais ligada ao caráter divino. Então, preste atenção quando você falar assim, Jesus, o Filho de Deus, Jesus é Deus, e é Deus conosco. Ele se esvaziou, como diz Filipenses, tomou a forma de servo para ficar entre nós aqui. A hierarquia divina não existe. Existe Deus, Deus Pai. Existe Deus Filho. Existe Deus Espírito Santo, que depois haveria de ser revelado e nós já o experimentamos. Deus é essa comunidade de amor. Guarda isso. Por favor, acalente isso no seu coração e entenda que Jesus é isso. Agora veja, o próprio João, lá no final do livro, ele vai dizer, esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, é Jesus, a quem tu enviaste. A minha oração é que nós todos que estamos estudando, e também os que não estão estudando isso agora, mas estudarão no futuro, entendamos que Jesus é Deus. Os sinais vão revelar que Jesus é Deus. Que não é qualquer um que faz o que Jesus fez. Os sinais apontam para a maior revelação de Deus, que é o Jesus como Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eu quero encerrar orando, pedindo para que Deus nos dê essa lucidez de perceber que só Ele, Deus, pode perdoar pecados. E a gente só consegue perdão dos pecados se deixarmos o pecado de lado e nos ligarmos ao Deus que nos ama tanto, que não veio para nos condenar, mas veio para nos resgatar, veio para transformar a nossa vida em vida cheia de significado.
Na próxima lição, a gente vai ver os capítulos 9 e 10 e você vai ver bem a crise, como ela vai se fechar com a história extraordinária do cego de nascença. Mas isso é para o próximo encontro que tivermos juntos. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo poder revelador da tua palavra. Muito obrigado que a tua palavra foi exposta para todos. Mas nós que o recebemos, que recebemos a tua palavra, que recebemos o Senhor como nosso Salvador, o Senhor nos chama a sermos filhos. Ajuda-nos a sermos filhos e revelarmos em tudo que fizermos o caráter abençoador do Senhor. É em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, o Deus conosco, que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.